Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos 19 a 24. Se eu tivesse que pôr um título nesta mensagem de hoje, e por título sempre é uma coisa difícil, mas eu colocaria o seguinte título: Timóteo, um líder aprovado. Timóteo, um líder aprovado. Amém? Vamos fazer a leitura então dos versos. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo, brevemente, irei. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esta manhã, pelos louvores entoados, pelas leituras bíblicas, pelas ofertas trazidas, pelas orações, pelos dízimos, por tudo aquilo que já ocorreu aqui. E agora nós queremos te pedir que o Senhor, uma vez mais, fale conosco através desse texto que é tão precioso ao nosso coração, e que assim a nossa vida venha a ser edificada. Nós te oramos desta forma, e te oramos em nome daquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, depois do apóstolo Paulo ter apresentado a Jesus como um grande exemplo de humildade, depois ele também, no capítulo 2, ele se apresenta como aquele que tem uma vida abnegada, uma vida humilde. Ele agora vai apresentar dois personagens muito importantes e significativos a todos nós. Um é Timóteo, e na sequência ele vai apresentar Epafrodito. E é interessante que Paulo, primeiramente, mostrou Jesus. Depois, en passant, ele fala sobre si. Mas talvez alguém pensasse assim: mas Jesus é incomparável, Jesus é Deus. Talvez alguém dissesse: Paulo é aquele tipo de pessoa que não há outra igual. Ele está acima da média. Ele é alguém superior, é alguém escolhido, talhado por Deus para uma tarefa especial. Então ele também seria um exemplo muito difícil de ser seguido. E aí o que acontece? Paulo agora vai trazer à cena, primeiramente, Timóteo, que é o personagem que a gente vai abordar nesta manhã. Primeiro ele traz Timóteo, porque Timóteo tem valores, tem virtudes essenciais ao ministério. E aí, quando a gente pensa um pouquinho sobre a vida deste homem chamado Timóteo, eu queria convidar vocês a um exercício, que a gente relembrasse, um pouco da sua história, da sua trajetória. A Bíblia nos informa que ele era filho de Eunice, que ele era neto de Lóide. Também nos informa que a sua mãe era judia, que o seu pai era grego, que ele foi convertido através do ministério do apóstolo Paulo, que ele esteve juntamente com Paulo na plantação da igreja de Filipos. É uma outra informação
que a gente também tem pela Bíblia Sagrada. Esteve com Paulo em momentos muito difíceis da vida do apóstolo Paulo, naqueles momentos negativos. Ele participou também desses instantes, momentos adversos da vida do apóstolo Paulo. Ele cumpriu algumas missões por designação do próprio apóstolo Paulo e cumpriu bem essas missões. Ele foi treinado, ele foi preparado, ele foi testado, ele foi provado e ele também foi aprovado. Ele tinha questões que não se constituíram problemas demasiadamente grandes para o apóstolo Paulo desistir da formação dele como líder. Vocês devem lembrar, Timóteo tinha alguns problemas. Por exemplo, ele era um tanto quanto jovem para a liderança. Dizem estudiosos que ele possuía aproximadamente 30 e poucos anos. Para a liderança, era considerado alguém jovem naquele tempo e naquele momento. Ele também era alguém que sofria de um problema que é terrível, que graças a Deus eu estou conseguindo vencer, que é a timidez. Ele era alguém tímido. Alguns até chegam a alegar que a timidez dele era proveniente pelo fato dele ter sido criado mais de perto pela mãe e pela avó. Alguns falam isso. Ele também vivia um problema muito sério, que eram as suas constantes enfermidades estomacais. E por conta disso, o apóstolo Paulo o orienta a tomar um pouco de vinho. Perfeito? Talvez nós pensássemos assim: Timóteo foi alguém que tinha seus problemas, os seus problemas não foram definitivos para impedi-lo do ministério, mas ele também teve uma virtude, que foi a virtude de ouvir aquilo que o apóstolo Paulo tinha a orientá-lo. O apóstolo Paulo vira-se para ele e diz: olha, Deus não nos tem dado espírito de covardia. O apóstolo Paulo diz que ele deveria tomar um pouco de vinho para as suas enfermidades. Talvez em nossos dias, alguns líderes, ao ouvirem a orientação de um pastor, de um presbítero, de alguém, talvez não quisesse ouvir, talvez não quisesse atender nem aceitar. Tem gente arrogante, tem gente que acha que já chegou lá. Quem é o senhor, pastor? Quem é o senhor, presbítero, para querer me orientar e me ensinar? E aí, meus irmãos, nós vemos ainda que esse homem, ele faz uma outra coisa sensacional. Ele é chamado pelo apóstolo Paulo para empreender uma viagem de aproximadamente 1.300 quilômetros, para saber como é que estavam as coisas em Filipos. E o que é mais interessante, ele não deveria ficar, nem permanecer em Filipos, mas ele deveria chegar lá, tomar ciência de tudo e retornar imediatamente. E eu sei que você sabe disso, mas naquela época as viagens eram tremendamente o quê? Difíceis, cansativas e perigosas. Assim eram as viagens daquele período. E ele seria enviado pelo apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo enxergava nele virtudes, competências. Paulo via em Timóteo a pessoa mais indicada para aquela tarefa. Que coisa maravilhosa é a gente perceber isso tudo. E aí, vamos olhar para o texto bíblico e perceber o que o apóstolo Paulo nos ensina a partir desse texto. No versículo de número 19, ele diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. A primeira coisa que eu diria a você, com base no versículo número 19, eu diria para você que o apóstolo Paulo, alguém que viveu tantos problemas, tantas lutas, desventuras, dissabores, ele precisava de alguma coisa que você precisa e que eu preciso também nesses dias. Eu preciso de notícias animadoras. Eu preciso de notícias que me levantem, que me coloquem para cima, que me tragam entusiasmo. E o texto sagrado nos diz, irmãos, que justamente o motivo pelo qual
Paulo envia Timóteo é que Paulo queria ter o seu coração confortado, com boas notícias. É o que o versículo 19 nos diz. Ele queria ter um ânimo novo, mas esse ânimo novo não viria por algum motivo tolo, ou até mesmo por algum motivo material, que às vezes uma boa notícia material também nos levanta. Mas aqui o texto está dizendo que ele se sentiria animado pelo fato de saber qual era a situação daqueles irmãos de Filipos. Como era a situação? Quais eram os problemas? Quais eram as dificuldades? Mas o que era também de positivo, que poderia trazer ao coração dele alegria e entusiasmo na caminhada e na jornada. Paulo se preocupava com a vida dos irmãos de Filipos. Que coisa boa é quando você sabe que existem pessoas que se preocupam com a sua situação, pessoas que estão atentas ao seu sofrimento, à sua dor, aquilo que se passa com você, aquilo que se passa comigo também. E por que Paulo tem esse desejo? Porque Paulo gostaria de ver aquela igreja ainda melhor. Paulo queria ver aqueles irmãos aprimorados na fé, aprimorados na sua espiritualidade. Era tudo aquilo que o apóstolo Paulo desejava de perceber e assistir entre aqueles irmãos. E aí, meus amados, uma coisa muito interessante de eu frisar para vocês. Pense comigo. Timóteo vivenciou com Paulo momentos de alegria? O que você acha? Alguém falou sim, e realmente viveu. Mas Timóteo também acompanhou, por estar bem ao lado de Paulo, ele acompanhou também momentos de luta, de sofrimento e de vergonha. E o que é interessante frisar isso aqui para vocês, se isso aconteceu, se ele acompanhou de perto, se ele vivenciou momentos bons e ruins, é importante dizer a vocês que nem isso foi motivo suficiente para que Timóteo desistisse do seu chamado e do seu ministério. Existem pessoas, quando vem o lado ruim do ministério, elas voltam atrás, elas desanimam, elas perdem o encorajamento inicial. Algumas pessoas perdem a coragem quando percebem que a vida não vai ser um mar de rosas, mas que problemas também surgirão. E aí pense comigo uma coisa, os nossos dias têm sido dias muito estranhos. Você já viu a quantidade de pessoas que desistem do ministério, ou que ficam acabrunhadas, desanimadas, porque foram questionadas, porque foram desprezadas, porque sofreram algum dissabor no ministério pastoral, e aí entram em crise e dizem: não estou mais suportando o peso do ministério, é muito forte para mim, eu não estou aguentando isso. Parece que a nossa geração, ela foi acostumada a pensar somente naquela felicidade irreal, naquela felicidade que não existe, porque todos nós que passamos pela vida, nós temos sim felicidade em Deus, mas todos nós também temos o quê? Nós temos também os nossos dissabores, faz parte da caminhada cristã, faz parte da vida espiritual, e isso é inegável. Mas essa geração desiste do ministério e entra em crise, se deprime. Essa geração desiste do casamento quando percebe que a relação conjugal tem as suas dificuldades, porque tem. E a gente fica pensando, será que a palavra de Deus não nos orienta que essas coisas farão parte da nossa existência e da nossa jornada? Timóteo não desistiu, embora convivendo com Paulo e presenciando toda a dor, todo o sofrimento, tudo aquilo que o apóstolo Paulo passou e viveu. E eu, quando vejo alguém que está com vontade de ser pastor, eu digo assim: olha, é importante que você vá ao seminário, mas é importante que você caminhe junto com o pastor. É importante que você perceba as coisas que
acontecem na obra, as demandas que envolvem a obra de Deus, para que quando você tomar essa decisão, você saiba que você foi chamado para servir a Deus em tempos de bonança, mas também em tempos de sofrimento. É isso que nós temos que pensar. E agora que eu estou um pouquinho mais experiente na caminhada, eu hoje entendo porque o grande pregador Charles Spurgeon tentava desanimar as pessoas quanto ao ministério. Ele dizia assim: só vá para o ministério, se nada mais na vida apetecer a sua alma. Caso contrário, faça qualquer outra coisa, mas não vá ao ministério. E eu vejo que caminhar junto, como Timóteo caminhou, ao lado do apóstolo Paulo, foi fundamental para que Deus forjasse nele a estrutura, a partir de um homem inseguro, a partir de um homem tímido, o grande líder que Timóteo foi para a igreja. E aí, no versículo de número 20, nós lemos assim, veja comigo, versículo 20: porque a ninguém tenho de igual sentimento. E essa expressão, igual sentimento, quando você vai pesquisar o que significa isso, tem a ver até com um termo da psicologia, né? Tem a ver com igual sentimento, tem a ver com alguém que percebe que possui a mesma alma, uma ligação tão profunda com o outro, tamanha intimidade, que você tem como se tivesse a mesma alma, fosse tão ligado ao outro como se fosse uma só alma. Vamos dizer assim, Paulo não poderia ir porque estava preso, mas Timóteo indo, era como se o próprio apóstolo Paulo estivesse indo. Ou seja, é alguém que tinha o mesmo propósito, o mesmo coração, as mesmas ideias, os mesmos valores, a mesma cosmovisão, a visão de mundo. Era assim. Então Paulo estava seguro porque estava enviando alguém, que era alguém da sua inteira confiança. Era aquele tipo de líder que ele é fiel a Deus e é leal a Paulo. Timóteo era fiel a Deus e era leal a Paulo. E aí eu digo a você nesta hora, o quão importante é que nós tenhamos pessoas ao nosso lado que sejam assim, pessoas que sejam tão amigas nossas, tão próximas a nós, que a gente tenha com ela uma afinidade de alma, mesmos valores, mesmas ideias, a mesma visão de mundo, o mesmo propósito. E qual era esse propósito que Timóteo tinha e que para Paulo era tão importante? Veja comigo, no versículo 20, na sequência, ele nos diz assim: que sinceramente cuide dos vossos interesses. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, não existe ninguém, comparando Timóteo com os outros, Timóteo era alguém que, na verdade, não olhava somente para o seu umbigo. Timóteo era alguém que não olhava para si, ele não era autocentrado, ele era a semelhança do apóstolo Paulo, um líder abnegado, alguém que se entregava, alguém que se doava para a obra e que não media as consequências. Ele fazia para Deus e para o próximo. Irmãos, e aí eu digo a você, como é importante quando nós temos líderes, homens, mulheres também, que tenham essa característica. Pessoas que sejam completamente desapegadas, abnegadas, que desloquem o olhar de sobre si e olhem sim para as demandas, para as necessidades da própria obra de Deus. Era um homem assim que estava sendo enviado à igreja de Filipos. Não poderia ser alguém que estivesse entre aqueles irmãos com ideias muito esquisitas. Por quê? Aqueles irmãos não eram ricos, aqueles irmãos eram pobres. A igreja de Filipos era uma igreja pobre, mas uma das igrejas que mais ajudou o apóstolo Paulo, uma igreja amiga, uma igreja missionária, uma igreja que estava ao lado do apóstolo em todas as suas
necessidades. E aí é interessante pensar que, em nossos dias, muitos líderes, eles querem escolher onde vão trabalhar. Eles querem escolher qual é a igreja que vão trabalhar. Existem líderes hoje que eles, inclusive, têm uma visão de ministério, que é uma visão de ministério na qual eles pensam assim: a nossa igreja tem um perfil a ser atingido. A nossa igreja não é para pobre, a nossa igreja é para quem é de classe média. Nós não queremos trabalhar com pobres, não é o nosso perfil. Mas quando a gente olha para a Bíblia, isso para mim não fica muito claro. Eu vejo que Paulo servia a todas as igrejas. Eu vejo que os homens de Deus eram encaminhados às mais diversas igrejas. E o quanto as igrejas precisavam de gente assim. Paulo está enviando Timóteo, um líder que não era egoísta. Um líder que era completamente desapegado. Um homem disposto a sofrer. Um homem que estava fortalecido em Deus para enfrentar as vicissitudes da vida. Outro ponto que a gente verifica ainda no versículo de número 20, é que o apóstolo Paulo, quando fala sobre essa postura de Timóteo, ele está dizendo que Timóteo era alguém que tinha peso emocional por aqueles irmãos. Já ouviu essa expressão peso emocional, peso espiritual? Ele tinha peso emocional por aqueles irmãos. Ele se interessava pelas pessoas porque eram pessoas. Ele estava ao lado de pessoas, mesmo sabedor que aquelas pessoas tinham os seus problemas e dificuldades. Mas hoje em dia, existem líderes que só querem cuidar de pessoas bonitas, de pessoas ricas, de pessoas jovens, de pessoas saudáveis, de pessoas da Zona Sul. Tudo isso nós temos presenciado nos dias atuais. Mas quando a gente olha para Timóteo, Paulo olha para ele e vê que não há ninguém melhor do que ele a ser enviado. Que coisa boa. Mas eu pergunto a você nesta manhã, será que nós temos sido como Timóteo? Será que a gente está disposto a servir a Deus mesmo naquilo que não nos agrada muito? Será que a gente está disposto a trabalhar mesmo naquela tarefa que não é uma tarefa muito agradável? A gente está disposto? E aí eu faço mais uma pergunta a vocês. Vocês estão dispostos a serem como Timóteo para o apóstolo Paulo? Vocês estão dispostos a ser como o apóstolo Paulo para a igreja de Filipos? Alguém completamente abnegado, alguém que viaja uma distância de 1.300 quilômetros para cumprir uma missão e depois retornar. O que demonstra o que? Sacrifício, entrega, abnegação, comprometimento com a causa e com a obra. E aí quando a gente chega no versículo de número 21, nós vemos que fica mais clara ainda a comparação que o apóstolo Paulo faz. Veja comigo, versículo 21. Ele diz: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então, o que a gente observa no versículo 21 é que Paulo está dizendo que o motivo pelo qual ele está enviando Timóteo, porque Timóteo era diferente dos outros líderes. E aí, é necessário que a gente olhe para a vida hoje e a gente perceba que os líderes não são perfeitos, mas que existem líderes e líderes, existem pastores e pastores, existem presbíteros e presbíteros. Tudo isso nós vemos com muita clareza. E o motivo pelo qual Paulo fala isso é porque, na verdade, Timóteo não era alguém focado em si mesmo. E aí você pode me dizer, mas pastor, que motivação errada se alguém abraça o ministério e abraça com a intenção de ser servido, de ser adorado, de ser alguém muito amado e privilegiado. Que coisa equivocada. Mas eu digo a você, muita gente hoje vem para o ministério pensando dessa forma. E quando
eles enfrentam as lutas que o ministério traz e que por vezes afeta até mesmo a criação dos filhos, afeta até mesmo o relacionamento conjugal, as pessoas batem em retirada porque não tem estrutura para aguentar os problemas. A gente sabe que é Deus quem nos fortalece, mas é necessário que o tempo, a formação, o preparo, dê a cada um de nós uma resistência. E como dizem hoje, uma resiliência, que a gente possa ser esticado, mas depois voltar à mesma forma, porque a nossa confiança está irrestrita em Deus. Nós servimos a Deus. Irmãos, tem gente que quer ser pastor, mas não quer que ninguém fale mal dele. Se você vai ser pastor, vão falar mal de você. Se você for pastor, você não vai agradar 100% as pessoas. Você não vai agradar as pessoas o ano inteiro, a vida toda, o ministério todo. Não, isso é irreal, é fantasioso. Estar no ministério é saber que as pessoas vão falar de você, inclusive pelas costas, sem você ter a chance de se defender. E muitas vezes você nem vai se defender, porque não faz sentido. Você não vai pagar a mesma moeda. Você vai caminhar de forma altaneira, porque o chamado que você tem é um chamado sublime. Você tem que passar como um estadista, como um grande líder que está acima dessas coisas e que você persevera, permanece e caminha, sabendo que Deus é o seu juiz. E aí, meus irmãos, uma outra coisa importante aqui. Timóteo pensava no outro, e o texto fala que ele pensava no outro não só pelo outro, mas pensava no outro pelo outro, mas pensava também por causa de alguém. E quem é esse alguém? Veja comigo, olhe para a sua Bíblia, versículo de número 21 diz: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. O foco de Timóteo e também de Paulo era o foco em fazer a vontade de Cristo Jesus, de estar alinhado com a palavra de Deus, de fazer aquilo que agradava ao Senhor. Outros tentavam crescer, tentando fazer uma coisa muito feia, tentando diminuir o valor e a importância do apóstolo Paulo. Às vezes isso acontece. Timóteo possuía algo maravilhoso para todo aquele que deseja ser líder e trabalhar para Deus. Timóteo tinha um grande coração. E eu digo a você uma coisa importante na obra de Deus e na nossa vida de um modo geral. Se existe algo que nós não podemos perder na caminhada, é o nosso coração. A gente não pode perder os bons sentimentos, o entusiasmo, a alegria, a capacidade de se autoestimular, observando o que há de bonito e de observar também a que ponto aquilo concorre para a glória, para a honra e para o louvor de Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso alvo e o nosso objetivo maior. Essa era a qualidade maior que havia nesse homem chamado Timóteo. Paulo está enviando alguém que cresceu, que se desenvolveu, que foi treinado, que foi aperfeiçoado. E talvez você não saiba. Você sabe quantos anos se passaram da conversão do apóstolo Paulo até esse momento aqui? Ou melhor dizendo, quantos anos se passaram desde a conversão de Timóteo até esse momento aqui? Tem ideia? 10 anos. 10 anos. E qual a importância disso? Qual o valor disso? Alguém que viveu tão próximo ao apóstolo Paulo durante 10 anos, foi alguém que foi observado, foi alguém treinado, foi alguém que se deixou perceber com qualidades e também com defeitos.
Paulo sabia exatamente quem era Timóteo. E aí eu digo a você, nesses dias em que os maridos tentam trocar uma de 40 por duas de 20, não é? Por aí que dizem, eu fico pensando, será que isso está correto? Será que isso é justo? Será algo necessário de ser feito? Quando eu olho para isso, eu fico pensando assim, como é bom quando a gente conhece alguém que está conosco há tanto tempo, que a gente conhece as qualidades, que a gente conhece os defeitos, que a gente já percebeu todos os detalhes da sua alma, do seu comportamento, do seu jeito de ser. É maravilhoso. E esse homem chamado Timóteo, ele já havia demonstrado com tantos anos qual era o seu perfil, qual era o seu coração, qual era a sua prática. Paulo já sabia exatamente quem era. E ao olhar para a igreja de Filipos, Paulo chega à conclusão que não havia ninguém que ele pudesse enviar que tivesse as características necessárias para naquele momento estar junto àquela igreja. Outra coisa importante está no versículo de número 22, veja comigo o versículo 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Primeira coisa que a gente diria no versículo 22 é que Timóteo foi alguém provado, assim como o metal precioso também é purificado pelo fogo, para atestar o seu valor e a sua qualidade, a prata, o ouro. Paulo sabia que aquele líder era um líder que havia sido provado, e só é aprovado aquele que antes foi provado. A vida espiritual, a caminhada de duas pessoas, sejam no ministério, sejam pessoas casadas, sejam amigos, somente o passar de muitos anos nos dão a condição de avaliar e perceber em profundidade o que de fato se passa e a realidade última daquela pessoa. Outra coisa importante da gente dizer aqui no versículo número 22, o texto diz que, pois serviu ao Evangelho. E aqui é algo muito interessante, porque a ideia é de trabalho sacrificial. Foi alguém que serviu a Deus, não mais ou menos, não um pouquinho, não só nas horas agradáveis, não só quando o momento era um momento interessante e aprazível, mas alguém que serviu a Deus constantemente, com uma entrega total. Timóteo era alguém que trabalhou duro. Eu digo a você uma coisa nesta manhã: se você quer ter um resultado em qualquer área da sua vida, é necessário fazer uma coisa de forma constante e corriqueira. É necessário trabalhar duro. E aí eu trago para você um exemplo de quando eu ainda era corretor. Eu fiz um curso uma ocasião, e nesse curso todos gostavam muito do curso, e o curso promoveu um vídeo para a gente assistir um vídeo numa certa tarde. E o vídeo contava a história de um personagem chamado Sam. Era um grande vendedor, mas ninguém entendia como aquele homem vendia tanto, porque aquele homem não era bonito, aquele homem era baixinho, ele era gordinho, aquele homem era feio mesmo, e a sua voz era horrível. Como aquele homem conseguia vender tanto? E aí no filme, no desenho, disseram que em determinado dia Sam iria contar o segredo de ser tão bom vendedor. E aí Sam apareceu e ele começou a colocar num quadro para os demais vendedores tudo aquilo que era necessário para ser um bom vendedor, mas tudo aquilo que todo mundo já fazia. E todos ficaram irados com Sam e disseram: me conta agora qual é o real segredo de você ser tão bem sucedido. E naquele momento ele falou o segredo que ninguém achava que fosse segredo, porque todo mundo quer ouvir um segredo, né? E aí ele virou-se e falou assim:
trabalhe duro, trabalhe duro, trabalhe duro. E aí Sam apanhou, foi colocado para correr, e as pessoas começaram a crescer nas vendas, porque Sam agora não estava mais ali. Mas no dia da premiação, quem chega? Chega Sam, todo machucado das pancadas, dos hematomas que ele havia levado. E aí os prêmios que já haviam sido entregues aos demais vendedores foram recolhidos, porque eram tantas vendas que Sam tinha feito, que o gerente teve que entregar todos os prêmios a Sam, porque Sam foi o que mais vendeu de novo. Trabalhe duro, trabalhe duro, trabalhe duro. Se na nossa vida secular nós trabalhamos duro, na vida espiritual não pode ser diferente. E a grande virtude que havia em Timóteo é que Timóteo era alguém que trabalhava duro. Ele era jovem, lembra que eu falei no início que ele era jovem? Mas ele não era neófito. Você pode ser velho e neófito, mas no caso dele não. Ele era alguém jovem, mas era alguém com muita experiência, porque o apóstolo Paulo o treinou, o apóstolo Paulo o enviou em algumas missões, e ele saiu muito bem sucedido. O apóstolo Paulo sabia que havia na vida desse homem chamado Timóteo cicatrizes espirituais. Sabe quando alguém já passou por lutas profundas, por crises enormes e saiu vencedor? Ele tem cicatrizes, mas ele tem, nessa simbologia, ele tem resistência para enfrentar as maiores dificuldades que possam surgir à sua frente. Mas o problema de hoje é que aqueles que são líderes, eles não querem ter cicatrizes, eles não querem ter marcas, eles querem viver uma vida que seja muito fácil, muito agradável. E essa é a razão pela qual a igreja hoje padece. Esta é a razão por que muitas famílias padecem, porque as pessoas não querem enfrentar as lutas e os problemas da vida. Eu queria dizer para você nesta manhã algo muito importante. Você quer ser usado por Deus? Você já tem sido usado por Deus, eu sei. Mas você quer ser usado profundamente por Deus? Uma coisa você precisa saber. É necessário que você passe por provas. Se você quer servir a Deus, principalmente aqueles que sonham com o ministério pastoral, saiba de uma coisa: você vai ter que passar por provas. Deus vai estar com você. Alegrias, felicidade também vão te aguardar. Mas saiba que pelo simples fato de você existir e de ter abraçado a fé e de ter assumido uma responsabilidade espiritual, você vai passar por provas. E se você não quer passar por provas, você deve pensar 2 vezes antes de seguir o seu chamado. Versículo 23 diz assim: este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Paulo aguardava com muita expectativa o momento da sua libertação. Ele tinha uma convicção plena de que ele seria liberto da cadeia. E aí, quando a gente observa isso, no versículo 24 nos diz: estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Ele está dizendo para a gente no versículo 24 que ele tinha uma convicção irrestrita que Deus traria alegria ao seu coração de poder estar com aqueles irmãos. Paulo tinha amor por eles, Paulo tinha desejo, Paulo tinha empatia, Paulo tinha uma relação de intimidade com aquelas pessoas. Paulo não estava no ministério apenas de maneira profissional. Paulo estava no ministério de maneira espiritual, porque amava a Deus, queria servir ao próximo. Era assim que ele desenvolvia o seu ministério. E eu quero perguntar a vocês algo antes de terminar.
Quais passos você estaria disposto a dar pelo Evangelho? Esse chamado que você recebeu, que eu recebi, ele te leva a fazer o quê? Além da normalidade, da naturalidade. O que ele te leva a fazer? É a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos. Mas eu queria te dizer uma coisa antes da segunda pergunta. Eu queria te dizer algo. O ministério que nada custa, ele também nada realiza. O ministério que nada custa, nada realiza. Tudo que você já fez na sua vida, e eu também, que foi custoso, ele se transformou em quê? Numa realização. Tudo que você fez na vida, sua peregrinação, seus estudos, seus relacionamentos, tudo aquilo que você devotou a sua alma e o seu coração, que você empreendeu energia, só foi proveitoso, só redundou em coisas positivas, sabe por quê? Porque custou alguma coisa. Mas qual é o grande problema? É que a maioria das pessoas do nosso tempo, e a Bíblia fala isso, elas não estão dispostas a fazer alguma coisa que custe algo. Elas não querem pagar um preço nenhum. Por isso, a gente observa que os cultos que tudo prometem, e que prometem tudo sem exigir nada ou sem mostrar as implicações do serviço, são os cultos que estão mais abarrotados, porque as pessoas querem ouvir uma mensagem que seja irreal, mas que seja profundamente anestesiante, que botem para cima, que coloquem para cima. Mas quando a gente olha para esse texto, uma pergunta inevitável seria perguntar a vocês: quais são os passos que você está disposto a dar pelo Evangelho? E a segunda pergunta, que já seria suficiente: para quem você tem sido, melhor dizendo, como Timóteo? De quem você tem sido amigo, parceiro, leal? De quem? Quem é o seu amigo de verdade? Você está sozinho na vida? Eu tenho Deus, eu também tenho Deus. Mas nós precisamos de amigos, de companheiros de batalha e de luta. O texto nos fala que Timóteo era como um filho, era como numa só alma os dois. Nós precisamos de relação assim. As pessoas estão sozinhas, os líderes estão sozinhos, os pastores estão caindo em pecado porque estão sozinhos, os líderes estão abandonando porque estão sozinhos. Porque eles acham que se eles se mostrarem como eles são, de verdade, eles vão ser rejeitados, eles vão ser esquecidos. Alguns dizem para mim: pastor não pode confiar em mais ninguém, pastor não pode confiar em pastor. Já ouvi isso, não uma só vez. E aí eu digo a você: Paulo tinha um parceiro leal, um amigo leal, que se chamava Timóteo. E você tem orado a Deus para ter alguém assim? Alguém que você possa abrir o coração e falar dos seus problemas, e dizer das suas dores, das suas dificuldades, das suas ideias, que por vezes são ideias não muito boas, para falar das suas tentações, dos seus fracassos. A vida espiritual, ela também envolve fracassos. Só que essa geração que só fala de vitória, que só vê vitória, não consegue perceber que a grande vitória que nós temos foi uma vitória realizada por Jesus Cristo, de forma tão abnegada, se entregando na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, para que nós pudéssemos ter perdão de pecados, vida eterna, um novo tempo na nossa vida e na nossa história. Vamos pedir a Deus que Ele nos mostre o custo que nós precisamos empreender
E vamos pedir a Ele que nós sejamos como Timóteo para alguém e que alguém seja também para nós, porque nós também precisamos. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer, Pai, porque assim como na história de Paulo e Timóteo, nós observamos que na nossa vida também o Senhor nos treina, o Senhor nos adestra, o Senhor nos purifica, o Senhor nos prepara para o ministério que o Senhor tem para nós. É o Senhor mesmo que nos ensina, Pai, ó Deus, a não desistir, a vencer as etapas uma a uma. Ó Deus, seja na vida ministerial, seja na vida familiar, ó Deus, é o Senhor que nos sustenta, mas o Senhor também gera em nós força e encorajamento, experiência. É o Senhor também que coloca na nossa vida uma pessoa como Paulo, que não desistiu de Timóteo, mas é o Senhor também que nos coloca bem na nossa vida alguém como Timóteo, alguém que vai ser treinado, que vai ser preparado, mas alguém que vai ser fiel a Ti e leal a nós. Que o Senhor nos conceda essa alegria, Pai, para não andarmos sozinhos por aí. É o que nós mais precisamos nesses dias de solidão, de indiferença, de estio, numa sociedade que é chamada de sociedade líquida. É assim que nós te oramos, Pai, e te agradecemos na certeza de que o Senhor ainda nos dias atuais levanta homens imperfeitos como Timóteo para serem adestrados e para fazerem a Tua obra, sendo enviados, ó Deus, de maneira singular. Obrigado por tudo, nós te oramos assim, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé e receber a bênção. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces, eternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhado sobre a face da terra, e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.